Guto, eles eram qual é conhecidos. assim, a maior lição que você tirou da convivência com o Dom Henrique? O que é que mais te marcou? Qual foi a principal marca que ele deixou em você? Eu destacaria 3 coisas. Certo. Tá? Primeiro, a capacidade de você simplesmente ser o que é para ser. Autenticidade. Entender o que eu tenho que ser, eu tenho que ser. Então, por exemplo, a disciplina na oração. Se ele tinha que rezar, eu chegava de madrugada com ele de viagem, 3 horas da manhã, eu dava boa noite, ele disse, pronto, meu filho, vai dormir, eu vou só rezar aqui as completas. Né? E quando ia rezar as completas, eu disse, não, Dom Henrique, eu vou também. Claro, tá doido, eu ia dormir, o bispo ia rezar? Eu vou rezar as completas. Claro, eu disse, claro, Dom Henrique, eu tinha só esquecido. Claro, 3 horas da manhã, quem que não vai rezar as completas 3 horas da manhã? Né? Aí eu esperava ele começar. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora e tal, não sei o quê. Aí lá vai Dom Henrique, 3 horas da manhã. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. E eu, Tranquilão. socorrei-me sem Tranquilão. Glória ao Pai. Agora que o clarão da luz se apaga, a voz... Só agora que se apagou. E a luz se apagando pro Guto, né? E a luz se apagando pro Guto. Mas assim... não era o extraordinário que fazia Dom Henrique um santo. Era a fidelidade ao ordinário. Então, se eu sou bispo, se eu sou sacerdote, eu tenho que fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou jovem... Não precisa inventar a roda, se eu sou né? cristão, isso, eu tenho que fazer e vou fazer. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, a capacidade de enxergar e amar a universalidade da igreja. Dom Henrique, aonde ele chegasse, ele sabia entrar e sair e amar aquelas pessoas daquela forma que era. Então eu vi Dom Henrique pregar em pessoas que pensavam totalmente diferente do que ele pensava, e ali ele dava um show de amor por Jesus. Ele falava de Jesus com amor, ele conquistava as pessoas e ele não descartava as pessoas porque as pessoas pensavam diferente. Sem abrir mão da verdade. Né? Sem abrir mão da verdade, das convicções dele. Né? Quantos bispos que hoje eu conheci depois da morte de Dom Henrique, que chega para mim, o cara pensa do outro lado totalmente diferente, mas dizia, que pena que Henrique foi embora. Era um bispo muito amado, era um bispo que todo mundo dava bem com todo mundo e tal. Então assim, ele sabia enxergar a universalidade da igreja. Ele não descartava se alguém pensava diferente. Então eu vi Dom Henrique pregar para pastorais sociais, para encontros de pessoas de um pensamento um pouco mais progressista e tal. Ele não era como as pessoas pintavam, um tradicionalista ferrenho e tal. Não, de jeito nenhum. Rígido, né? Não, era um homem de amor à igreja, amar a universalidade da igreja. E por último, né, eu destacaria com certeza o amor à Sagrada Escritura. Né? Dom Henrique, ele tinha várias Bíblias já rabiscadas, né? Inclusive, logo perto de falecer, ele comprou uma Jerusalém daquelas gigantes que tem, para poder passar das outras para ela. Né? Então, era um homem de um amor à Sagrada Escritura, assim, era o lazer dele, porque ele tinha insônia, né? Então, ele ficava lá, a Sagrada Escritura, e lia, e pegava o original do grego, e pegava do aramaico, pegava do hebraico, e não sei o que, e ia para cima. E sempre empolgado com a Sagrada Escritura. Então, por isso que Dom Henrique tinha... ele conseguia trazer de uma leitura bíblica... Extraía, né? Uma exegese que nenhuma exegeta chegava. Inédita, né? Inédita. Por quê? Porque era do Espírito. Do Espírito. Experiência de oração dele. Isso, é experiência de oração. Aí as pessoas dizem, Guto, para esse homem ser santo, esse homem deve orar em línguas 24 horas, esse homem aí deve passar a madrugada toda em vigília, esse homem aí isso, esse homem aqui... Dom Henrique é aquele conceito de perfeição. Né? Feição de fazer. Então, o que é ser perfeito? É você ser nesse mundo simplesmente o que era para ser. Acabou. Fazer o básico bem feito, né? Fazer com fidelidade. Ser o que Deus colocou no mundo para você ser. E acabou. Com qualidade, com amor a Deus, com a força do Espírito e assim vai. Entendeu? Então, para mim, essas coisas me ensinaram muito, né?
eu me tornei uma pessoa mais disciplinada, em todos os sentidos da vida, na vida de oração, na vida pessoal, no dia a dia. Uma pessoa que valoriza a conversa, o diálogo, né? Às vezes eu levo um padre no podcast, né, que tem um pensamento que não é de uma linha como a de Dom Henrique, Padre Gabriel Vila Verde, que eu já convivo e apareço nas telas, né? E as pessoas me crucificam, né? Como é que pode? E começam a falar mal do padre. E começam a dizer, o padre fulano é disso, é daquilo e tudo. E o pessoal não entende que eu estou ali como igreja para conversar com o sacerdote e tal, não sei o que e tudo. Você como comunicador não pode. E eu não vou abrir mão das minhas convicções, mas também não é porque a outra pessoa que está do outro lado pensa diferente de mim, que é um copo descartável que eu amasso e jogo fora. Exatamente. Cara, isso para mim... E quando você fala mal de um padre, você tá falando mal da igreja. Da igreja. E para mim, isso hoje é um dos maiores males da igreja, sabe? Não, aqui no podcast, aqui você no descartar. A gente já conversou até com pastor evangélico, mas um cara de Deus. Um cara de Deus, grande amigo do Pedro. E foi um papo, assim, maravilhoso. Claro. Né? Olha, então a gente pode tirar ensinamentos, pode tirar uma perspectiva, com certeza, né? Uma visão de mundo com princípios cristãos e com valores. E todo mundo tem uma história para contar, né, cara? A gente pode extrair ali muita coisa boa de qualquer pessoa. Então, agora o Dom Henrique é impressionante. Assim, o que mais me impressiona no Dom Henrique assim, é você olhar o vídeo dele, ele pregando, ele falando tudo... Mas eu tenho uma sensação de que esse cara sabe alguma coisa que muita gente não sabe ainda. Existe uma verdade por trás dele, que ele traz consigo, que é ali que tá o tesouro dele. A pregação dele tinha uma força, assim, né? E aí você vai em busca daquilo que tá atrás. Isso. Daquilo que tá atrás. E aí você sai com sede de ver o cara falando. E aí ele ganhou muita força depois que faleceu, né? Os vídeos deles ganharam muita força, o que é mais uma prova de santidade, assim, vamos dizer, né? Sim. Que depois que os frutos. Exatamente, é impressionante. Ele tinha qual idade quando faleceu? 56. Muito novo, né? 56 anos. É isso. Agora, intercedendo por nós. Julho agora tá fazendo 2 anos que Dom Henrique faleceu. E assim, porque ele dizia, né? Ele dizia, o nosso amor por Jesus, ele precisa brilhar nos nossos olhos, né? Então, quando você for falar de Jesus para alguém, você tem que falar com amor, que os seus olhos brilhem de alegria em falar dele, porque ele fez na sua vida alguma coisa, não é? Não é você falar de uma forma teórica de um homem bom, ou até divino, que salvou o mundo. Não. Uma história lá atrás. Não. Mas que é hoje, né? Os seus olhos brilharem pelo que ele fez em você, né? E Dom Henrique tinha isso. Quando ele abria a boca, a unção dele é porque ele falava de alguém que ele amava e que se sentia amado, né? E era assim durante toda a vida, né? Era 24 horas. Eu vi reunião de clero algumas vezes. Você está aqui, o clero reunido numa mesa aqui, e dá meio-dia, no meio da reunião, e Dom Henrique, pronto, vamos só dar uma paradinha, que agora a gente tem que rezar a hora média, daqui a pouco a gente volta para a reunião. Né? Ou seja... Ele tinha uma disciplina com a liturgia das horas, né? Não, em tudo. Tudo. Porque Ora, eu me atrasar com o Dom Henrique, Deus me livre, não, de jeito nenhum. Ficava de castigo. Eu adoecia se tivesse essa possibilidade de atrasar com o Dom Henrique. Era muito disciplinado, né? E ali não existia equipe, existia eu-equipe. Então, por exemplo, quando eu não morava mais em Palmares, que eu precisei voltar para o Juazeiro, depois que a gente destituiu a comunidade, eu saía de Juazeiro, dava aula até sexta-feira, saía na sexta-noite, chegava no sábado pela manhã, em Palmares, de ônibus, via a hora de subir, almoçava, subia para casa de Dom Henrique, montava tripé, câmera, tal, não sei o quê, batia o branco, ajeitava áudio, tal, não sei o quê. Quando ele chegava, ele já sentava, bora Guto, não tinha pauta, não tinha nada. Eu sabia o que eu ia perguntar, mas ele nunca sabia o que ia ser perguntado.
tudo daquilo dali, ele nunca sabia o assunto que eu ia tocar, né? E ali ia embora, gravava, pronto. Aí eu mesmo ia lá, tirava do rec, botava na mala, botava, pronto, Henrique, eu tô indo pegar o ônibus. Pegava de tardezinho o ônibus para chegar no domingo à tarde em Juazeiro para poder segunda estar dando aula. E nas noites e nas madrugadas eu editava os vídeos e tal, não sei o quê. Então, assim, era muito assim, tem que ser muito, porque ele não sentava e, vamos montar o equipamento. Não, é sentar. Pronto, Guto. Ok, Dom Henrique, tudo certo. Gravando. Dom Henrique, não sei o que. Então, assim, era um homem de que tudo não era metódico, era dele. Era disciplina, horário, tudo dele, mas sempre muito amoroso, sempre muito simpático, sempre, né, e tudo. Não era... Eu lembro bem do segundo dia, quando eu fui conhecer a cidade de Palmares, a realidade da diocese, a primeira vez que eu vi Dom Henrique na vida, no outro dia, ou melhor, dormimos, no segundo dia, após o almoço, ele marcou 2h da tarde pra gente sair, né? E foi a primeira vez que eu percebi que o homem era... né? Então, e a gente morto, né? Tava morto de cansado, morto. Dom Henrique, só uma pausazinha aí. 2h05. Guto! Tô no carro, viu? Eu disse, no carro? Como assim no carro? O bispo... Né? Tipo assim, caramba, é 2h aqui, é 2h mesmo, né? Tipo assim, 2h aqui, é 2h mesmo, né? Aqui funciona. Já passaram 5 minutos, viu, Guto? Aí eu, Dom Henrique, tô saindo. A gente saiu, agonia. Depois daquele dia a gente conheceu mais ou menos como era o estilo de Dom Henrique. Mas, nossa, mas é uma saudade assim. Mas que a gente tem certeza que ele está muito mais presente agora, não é? Isso eu posso testemunhar, né? Tem histórias que, claro, eu não posso contar, mas que eu senti na pele providências muito claras e intervenções muito claras, né, de Dom Henrique na minha vida e na vida de tantos outros que eu já vi, já escutei. Então ele está muito presente, né, muito presente mesmo. E as pessoas me veem, de certa forma, liga, né? A minha imagem está muito associada. Muito aí, né? associada. Eu estranhava muito isso, mas ao mesmo tempo eu não procurei, né? Eu gravava para tentar puxar dele o conteúdo para o pessoal. Sim. As pessoas associam, e aí foi quando eu tentei fazer uma leitura desses anos que a gente passou junto, e para poder... Isso foi muito natural, né? Hoje eu falo de Dom Henrique como foi meu pai e pronto. E um pouco daquilo que eu consegui ler da vida dele, né? E aí você lançou uma obra, não foi isso? Isso, tem um livro, muita pena, que nós fomos para o encontro de casais e acabou lá. tudo. Que bom que acabou, cara. Maravilha. Mas você vai ficar devendo um pro WhatsApp. Vou, prometo. Mas a gente vai deixar o link, tem na editora para sentar, tem na editora para sentar. Tá. Ali eu conto toda a minha trajetória, todos os detalhes de como foi o término da comunidade, os últimos dias de Dom Henrique. Como é que tem sido a acolhida do livro? Rapaz, impressionante, viu? Impressionante mesmo. Assim, o pessoal narra que é como se estivesse vivendo comigo e com Dom Henrique, porque eu tentei fazer algo muito natural. Não conta a história dele, tanto é que no livro não tem nem a data, o ano que ele nasceu. Não é nada cronológico, nem biográfico. Nada disso. É simplesmente o que eu vivi e li da vida dele. Sim. Né? Que eu consegui, nas entrelinhas, perceber como era Dom Henrique, para tentar responder a pergunta que eu escuto quase todo dia. Como era conviver com Dom Henrique? Que foi o que eu fiz. Isso aqui. Então, essa pergunta é uma pergunta que eu tentei responder com um livro. Show. Sim. Vamos deixar aqui, gente. Com um livro. Então, Vamos deixar aqui o E link. assim, ao final do livro é um caminho de renovação espiritual. Porque quando a gente olha o que esse homem vivia, aí a pessoa sai no final do livro bem renovado mesmo. Sim. Eu relato bem os últimos dias, como é que foi, a questão do adoecimento, como foi. Sim. E tal. Eu conto tudo ali. E graças a Deus, assim, muitos testemunhos de padres, né? De bispos, né? Eu fui agora para Portugal,
Agora não, nem sei quando foi mais que eu fui. Foi da primeira vez, eu acho. E um padre, né, muito emocionado, veio falar comigo e tal. Olha, o seu livro renovou meu sacerdócio e tal, essa história de Dom Henrique e tudo. Maravilha. E assim, eu tenho visto assim testemunhos fortes em relação a isso, né? E eu tenho colhido bons frutos em relação ao que tem no livro e tal, né? Quem sabe daqui a algum tempo aí abrir um processo aí de canonização. Agora é rezar. Rezar, isso. Rezar, porque pode abrir após os 5 anos. Isso. Né? Já se tem o bispo que vai abrir, porque até então o bispo estava em transição, Sim. o arcebispo de Recife, né? Porque que tem vai... que abrir por Recife, porque ele morreu lá. Entendi. Então não abre por Palmares, nem por onde ele nasceu. A abertura é de onde ele morreu. Então, se ele morreu em Recife, o bispo de Recife que tem que dar o primeiro passo. Sim. O arcebispo, né? Que agora é o Dom Paulo Jackson. Conheceu ele? Que sepultou Dom Henrique. Olha aí. Então, que sepultou Dom Henrique. Então, Providência está tomando de conta. Quem sabe aí. E assim, entre bispos, padres e leigos, ninguém segura o céu. Então, se for para Dom Henrique pro altar, lá em Juazeiro, quantos anos que o padre Cícero passou para ser agora servo de Deus e abrir o processo dele? Então, sendo ou não santo, para quem conviveu com ele. Isso, então era um santo. Era um santo. Era um santo. É deixar o céu conduzir tudo. Pela leitura que eu fiz, ele não era um homem de feitos extraordinários. Ele fazia da vida ordinária o extraordinário. Foi o que você disse. Isso. Né? O homem do ordinário acontecia o extraordinário.